Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Corte Dinâmico, o nosso canal de informação. Pessoal, se não se inscreveu no Corte Dinâmico, se inscreva no Corte Dinâmico, porque isso nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Pessoal, uma situação que deixa qualquer brasileiro assustado, né? A questão da política nossa, a questão dos políticos, que nos deixa ah, numa situação que nós não conseguimos entender o que se passa na cabeça desses políticos. Mas nós vamos ver um vídeo aqui para que se esclareça um pouco mais do pensamento desses políticos. Vamos lá, pessoal. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a coluna que o Sakamoto publicou há pouco e está entre as mais lidas na nossa página neste momento chama a atenção também para quem não foi indiciado, né, no relatório da CPI do crime organizado. Isso também deve ser destaque, Sakamoto? Na minha avaliação, sim, Fabiola, porque é o seguinte, a CPI, né, foi instalada no ano passado, foi criada no ano passado com o objetivo de analisar a expansão das facções criminosas e das milícias no Brasil, principalmente depois daquele caso lamentável da morte das 120 pessoas, 4 policiais no Complexo da Penha do Alemão, no Rio de Janeiro. Então, e o Brasil precisa dar uma resposta dura ao crime organizado, a população pede uma resposta dura ao crime organizado, né? Então, só que o que acontece é que no relatório final, o relator acabou focando em Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e no Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por conta da questão do Banco Master, né? E acabou deixando de lado o indiciamento de possíveis outros nomes. A questão é que, mas você está reclamando? Não estou reclamando. A CPI, qualquer CPI tem liberdade para se enveredar para um lado ou por outro, né? Isso aí é normal. Todo mundo sabe como começa uma CPI e ninguém sabe como termina. Depende do desenrolar das investigações e isso faz parte, né? E da mesma forma, todo mundo viu que o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não quis instalar uma CPI do Master, né? O Congresso, de uma maneira geral, não quer por uma questão de autoproteção. Então, comissões parlamentares de inquérito, tudo isso acabaram indo e buscando nesses interstícios, nessa lacuna para conseguir operar. Pois bem, só que, mesmo assim, em primeiro lugar, ficou faltando e ficou devendo, né, apresentar algo mais parrudo do escopo original da comissão. Cadê os líderes de facção, cadê miliciano, principalmente cadê os políticos, cadê os magistrados, cadê os empresários que financiam, apoiam, lucram com essas pessoas? Cadê os líderes da polícia, os líderes da política, os governos estaduais que também são responsáveis, à direita e à esquerda, não estou colocando para manter o sistema do crime organizado funcionando, com controle de território, com venda de drogas, com crime, com combustível adulterado, com tudo isso mais. Né? Então, a gente tem, na verdade, essa lacuna. Aí, é claro, o próprio senador, né, no relatório, né, ele fala que é razoável que a decisão se concentre naqueles fatos indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos a ativos de crime de responsabilidade. Então, indo nessa lógica, há muita gente, há muitos colegas, inclusive, do senador no Senado Federal, que poderiam ter sido citados com pedido de indiciamento. Né? Por exemplo, o próprio senador Ciro Nogueira, que atuou a olhos vistos numa defesa do Banco Master utilizando a instituição Congresso Nacional. O ex-governador, o então governador Ibanez Rocha, do mesmo partido, inclusive, do senador, do MDB, né, que está sentado num papelório de mais de 12 bilhões, que sangrou os cofres públicos e agora vai fazer com que a população inteira restitua, e isso através de impostos, governo federal, a compra de ativos, quem quer que seja, para resolver uma coisa criada durante a gestão de Ibanez Rocha por conta de responsabilidade de Ibanez Rocha. Agora, no Senado, no Congresso, tem muita gente que se locupletou do caso Master. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso, você está protegendo o ABCD? Não estou falando, reclamando dos nomes que aparecem. Eu estou falando dos nomes que ficaram de fora, porque dessa forma fica cheirando a seletividade. Bom, tem o fator inédito, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal que têm aparecido no noticiário, que está na boca do povo, que sai na pesquisa, neste momento, alvo de um pedido de indiciamento. O que isso representa, hein, Thaís? Em tudo que você está acompanhando, você tem ido com frequência a Brasília, sentindo esse clima que está acontecendo. Ontem mesmo, Carmen Lúcia falava, né, sobre essa situação, da necessidade da transparência. O relatório da CPI traz ainda algo mais grave ainda, né?
Ele, de fato, eu vejo dois movimentos que vão desembocar no mesmo lugar que é a política. Porque o senador Alessandro Vieira transformou essa CPI do crime organizado na CPI do Master, que o Davi Alcolumbre barrou lá atrás, por não ter interesse nem dele, nem da cúpula do Congresso em que fosse instalada. Ao fazer esse indiciamento dessas figuras que estão no topo, né, da cadeia de comando da República do Brasil. Isso significa que, bom, ele pode ter o relatório aprovado na CPI, no colegiado da CPI, hoje à tarde. Isso pode acontecer, mas daí a isso chegar à presidência do Senado e se tornar numa decisão institucional da Casa para ter consequências jurídicas, tem uma enorme distância da qual o Davi Alcolumbre já sinalizou que não pretende percorrer. Então, é um movimento essencialmente político do senador Alessandro Vieira, o que, por sua vez, não o diminui. Porque você está aumentando a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal em várias frentes, e a gente vai falar de outras, inclusive de apelo popular, né, da imagem pública desses ministros que estão sendo agora avaliados em pesquisa. O fato de você ter um eventual indiciamento aprovado pela CPI pode ficar na esfera política, mas em ano eleitoral, em que isso vai ser uma bandeira de campanha de candidatos ao Senado e possivelmente da maioria deles eleitos, você esquenta muito esse caldeirão para o ano de 2027, para o ano em que a nova legislatura vai assumir no Senado, né, e a depender de quem seja o presidente da República, o ambiente pode virar absolutamente. Isso faz com que o Supremo Tribunal Federal tenha que definitivamente entender que não adianta continuar agindo sob as mesmas regras e, mais do que isso, sob também a lógica, né, na qual eles atuavam até então, que era uma lógica muito voltada para quando os ministros do Supremo tinham uma certa blindagem do poder, da opinião pública, tinha um certo distanciamento da arena. Esse caso, o Master colocou eles todos juntos, mesmo não tendo uma consequência jurídica direta, mas colocou eles no mesmo ambiente em que eles vão ter que, de alguma forma, responder à sociedade com as suas condutas de uma maneira mais calibrada com o momento atual, que não é o que está acontecendo até aqui. E aí nós vemos uma situação caótica, né? Tanto da política, porque isso vai ser explorado politicamente. Agora, uma pergunta que a sociedade deve fazer ao senador Alessandro, né? É uma única pergunta. Cadê os criminosos, de fato e de verdade, do Brasil? Cadê aqueles que é responsável por todas essas coisas ruins que acontecem? O nome deles não apareceram no relatório, apareceu o nome de ministros, né? É que nós sabemos que isso aí é uma bandeira política, uma forma de lacrar, é uma forma de mostrar para a base eleitoral que ele está fazendo alguma coisa, né? Alguma coisa que vai de encontro e nos decepciona enquanto sociedade, porque nós estávamos esperando o indiciamento de grupos, e quando nós estamos tendo aí indiciamento de ministro, do PGR, quer dizer, é uma coisa ilógica, é algo que sai assim totalmente da casinha, né? Mas isso é Brasil, né, gente? Essa CPI, nós esperamos que pode acontecer qualquer coisa. Isso aí não, vai chegar uma hora que isso aí vai cair em descredibilidade por esses absurdos. É por esses absurdos, esses e outros, é que a população deixa de acreditar nos políticos. E depois os políticos ficam reclamando, né? Reclamam, mas eles fazem com que a sociedade, o povo, né, vejam eles não com aquela credibilidade, né? É uma situação muito complicada. Pessoal, até o próximo vídeo do Corte Dinâmico, viu?